Então, voltei, né? Como de costume. Então, nessa mensagem aqui, a gente vai falar sobre as perseguições quando anunciamos a Torá. E também poder refletir esta colocação que está escrito sobre a Torá e sobre a qualidade da Torá que anunciamos. Então, nós vamos ver, pois, perguntar agora sobre os dias que se passam e sucederam antes de vós, o dia que Elohim criou o homem sobre a terra, e interrogue de um lado ao outro dos céus. E se por acaso existe qualquer Torá tão grande como esta, em qualquer que tenha sido ouvida como esta, então pergunte se tem uma Torá como essa, uma lei como essa. Todos os países fazem jurar com a mão em cima da Torá. Todos os países, né? Por quê? Porque a Torá é o único livro que traz uma lei sobre todas as leis. Mas, para anunciar essa Torá, muitas vezes nós sofremos perseguições porque os homens querem nos colocar como eles diante do pecado, diante do que se chama contra a Torá. Os homens querem que nós sentamos na mesas dos escarnecedores e que nos colocamos como os escarnecedores, não como um servo do Criador vivendo a Torá, estando em oração de manhã e à tarde, estando em arrependimento de manhã e à tarde. Não vou dizer arrependendo de um pecado de morte, porque não há arrependimento para pecado para morte, mas o pecado do dia a dia, porque no pecado do dia a dia nós temos que tornar como uma criança. Uma criança está jogando bolinha, fica bravo porque perdeu, e aí ali tem o quebra-pau. Não vai 5 minutos depois, aquela que estava brigando, está emprestando a bolinha para outra, que tinha ganhado todas as bolinhas, porque já perdeu para outra e ele já ganhou para outra e estão jogando de novo. Então, por isso que o Mashiach diz que nós temos que ser como a criança. E a criança, ele faz, ele arrepende, volta a ser amigo, e o outro que estava magoado, né, o que estava magoado, recebe a amizade de volta. E é assim que ele diz, para sermos como criança, e não perdoar só 7 vezes ao dia, mas perdoar 70 vezes 7. Aí nós vamos ver o que acontece com aqueles que não perdoam e nem se deixam perdoar. Bendito é o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida que Yahweh tem preparado aos que têm a Ahavá por Elohim. Então, bem-aventurado, bendito é o homem que sofre provações. Aí nós vemos o outro texto que diz o que iria acontecer nos últimos dias, Mateus 10 e o verso 21 e 22. O irmão entregará outro irmão à morte, e o pai ao filho, e o filho se levantarão contra os teus pais, e farão com que ele seja colocado à morte. Vós sereis odiado por todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que persistir até o fim viverá e será salvo. Então, aquele que ficar até o fim, ele viverá e será salvo. Então, ele será odiado pelo irmão, será entregar à morte.
O irmão entrega o outro à morte. O pai entrega o filho se levantarão contra o seu pai e farão com que eles sejam colocados à morte. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que persistir até o fim viverá e será salvo. Mateus 10, 21 e 22. Então, nós vemos que perseverar, ser, como eu disse, naquele verso que diz que nós temos que ser como uma criança, que nós temos que reconciliar de manhã e à tarde perante o Criador e esquecer da maldade que nós fizemos ao nosso amigo. E o amigo está pronto a perdoar a maldade que o outro fez. Ser como uma criança, perdoando não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí o verso diz que e os outros que não se perdoam, os outros que odeiam, os outros que não querem a Torá, os outros que acham que a Torá é um fardo, então o verso diz Mateus, ele entregará o seu irmão à morte, o seu pai entregará ao seu filho, e se levantarão contra os pais, os filhos se levantarão contra os pais, e farão com que eles sejam colocados à morte. Não é só brigas, mas é colocado à morte. Por isso está escrito, sai dessa geração pecaminosa, porque se o seu filho não arrepender, ele é um desses que vai te perseguir. De uma maneira ou outra, você deve sair da geração pecaminosa. Porque Yahweh ele é bom. E não há uma lei maior do que essa que nós estamos pregando. Não há uma lei tão especial como essa. Pois perguntai sobre os dias que passaram, se sucederam antes de vós. O dia que Elohim criou o homem sobre a terra e interrogue de um lado ao outro e do outro lado para ver se acaso existe qualquer Torá tão grande como essa. Então, se não existe uma Torá tão grande como essa, nós devemos de pegar a essa Torá, porque esta é a maravilhosa, esta é a honrável e esta é aquela que o Criador deu para cada um de nós. E agora, olha, eu volto com mais mensagem.